Ó grandes deuses, aceitem nossa oferenda. Avancem pela glória de Roma. O campo de batalha espera. Roma prevalecerá. Não darei um passo para trás. Ave, minhas rainhas, salve, meus reis. Salvete omnes, et amplexus magnus vobis, amatoribus historiae. Antes de mergulharmos nas poeiras do tempo e nos segredos desta história, eu gostaria de fazer uma breve pausa, uma brevíssima pausa, para um agradecimento sincero. Ver que a paixão pela Roma antiga ainda pulsa forte, mesmo em um país tão longe e com uma cultura tão própria, a você que me acompanha, o meu muito obrigado. Saiba que este espaço, mesmo com resultados estéticos primordiais, arcaicos, é construído com muita atenção e a muitas mãos. Eu encorajo você a deixar seu comentário, seja uma sugestão de tema, um detalhe histórico que você gostaria de ver ampliado, ou mesmo uma crítica construtiva. Tudo é bem-vindo aqui. Apenas peço que mantenhamos o respeito que a história merece. Sua participação é fundamental e é o que vai me ajudar a refinar e, de consequência, melhorar cada vídeo, cada capítulo e a trazer Roma com toda a sua glória e contradições para mais perto de nós. Agora, feitos os agradecimentos, vamos aos fatos. Em um vídeo anterior, nós deixamos o silêncio dos templos e o cheiro dos incensos de Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Para você que ainda não conhece e não mergulhou na profunda sacralidade de Numa Pompílio, o homem que deu a Roma uma alma, o convido a assistir ao vídeo que encontra no canal e que deixei o link na descrição. Numa havia ensinado a Roma a paz, a lei e, em especial, o respeito aos deuses. Para sobreviver, porém, uma jovem cidade daqueles tempos, como Roma, precisava de algo mais, visto que, em determinados momentos, brigas cada vez mais frequentes com cidades vizinhas, por exemplo, todos os valiosos ensinos de Numa podiam não ser suficientes. E é aqui que entra Túlio Hostílio. Ele não foi escolhido por sua piedade, foi escolhido por sua fúria. Estima-se que nasceu entre 726 e 710 a.C. O seu reinado durou de 673 até o 641 a.C., ano de sua morte. Enquanto Numa buscava a Pax Deorum, a paz dos deuses, e a construção de templos, Túlio era um homem que desejava o bellum, a guerra. Ele via na paz não uma bênção, mas uma fraqueza que atrofiava a força de Roma. Tito Livio, o grande historiador da Roma Regia e Republicana, não nos deixa dúvidas sobre a natureza desse terceiro rei. Ele o descreve como um homem ainda mais feroz que Rômulo, o próprio fundador. Túlio acreditava que a guerra era a única forma de evitar o luxo, o tédio e a decadência. Ele tinha sede de ação, e essa sede se tornaria a força motriz de todo o seu reinado. Seu primeiro ato
E o mais significativo não seria a construção de uma nova lei ou de um novo templo, mas seria uma provocação para quem ninguém imaginaria. Em sua estreia real, Túlio Hostílio faria o impensável. Ele declararia guerra justamente a Alba Longa, a cidade mãe de Roma, fundada pelo filho de Enéas. Se Roma foi o império que conquistou o mundo, Alba Longa foi o berço que forneceu o sangue e a legitimidade para que essa aventura começasse. Alba Longa é a matriz genética e mística de Roma. Sem Alba Longa na narrativa tradicional romana, não haveria Rômulo, não haveria Remo e, consequentemente, não haveria Roma. Mesmo assim, a guerra contra Alba Longa se tornou inevitável. Roma, com o passar dos anos, transformou-se em uma filha rebelde e ambiciosa. As duas cidades estavam muito próximas e a rivalidade por hegemonia na região do Lácio era um barril de pólvora. Túlio Hostílio usou um pretexto que o historiador moderno reconhece como o primeiro ato de agressão calculada de Roma. Ele ordenou que os fetiales, sacerdotes encarregados das declarações de guerra, fossem a Alba Longa para exigir reparação por roubos mútuos. As duas cidades estavam em conflito por causa de roubos de gado. Por isso, ambas as cidades enviaram embaixadores ao mesmo tempo para pedir essas reparações. Imaginem essa cena. Os embaixadores de Alba Longa chegam cansados, prontos para a dureza das exigências, mas o rei Túlio recebe os albanos com uma hospitalidade surpreendentemente exagerada e com o sorriso de um anfitrião perfeito. Comam, bebam, falaremos de política amanhã, ele diz. E amanhã torna-se depois de amanhã, depois de amanhã e assim vai. Ele ofereceu banquetes, vinhos finos e alojamentos luxuosos. Enquanto os albanos se perdiam em celebrações e prazeres, o tempo passava. Enquanto o vinho corre nas taças de ouro em Roma e os embaixadores albanos dormem em lençóis macios, o destino de sua cidade está sendo selado no frio da estrada. Os mensageiros de Túlio não dormem, eles cavalgam. E aqui estava a astúcia de Túlio. Ele sabia que, por lei religiosa e diplomática, o ius fetiali, o primeiro a pedir reparações e ter o pedido negado, teria o direito sagrado de declarar uma guerra justa. O rei de Alba Longa, Métius Fufétius, não preparou adequadamente seus encarregados e acabou caindo na armadilha. No entanto, os fetiales romanos que estavam em Alba Longa apresentaram rapidamente o ultimato de rei Túlio. Se a reparação não for feita em 30 dias, a guerra será declarada segundo a lei divina, iure belli. Quando os albanos finalmente limpam a gordura do banquete dos lábios e tentam falar de paz, Túlio recusou escutá-los e os interrompe com a frieza de um carrasco. Tarde demais. Meus homens já declararam a guerra que vocês foram lentos demais para evitar. A ofensa está em minhas mãos. Cidadãos de Roma, por muito tempo sofremos a sombra de Alba Longa. Quebramos os laços de sangue. Declaro guerra total. Ele tinha o direito em declarar guerra. E qual foi o resultado? O orgulho e a manipulação levaram à guerra entre a mãe e a filha. E aqui, a história nos revela algo fundamental. A agressão de Roma no reinado de Túlio era sempre disfarçada de legalidade. Os exércitos se encontraram no campo. A tragédia, porém, era clara. Albanos e romanos tinham o mesmo sangue e falavam a mesma língua, e uma batalha completa seria uma carnificina inútil.
O comandante albano, Metius Fufetius, propôs um acordo, uma solução que era, ao mesmo tempo, prática e profundamente dramática. A guerra seria decidida por um duelo entre campeões. No canal encontra o vídeo que conta a história completa desse duelo, uma lenda bastante notável. Deixei o link na descrição. A seguir agora um rápido resumo. Roma escolheu 3 irmãos trigêmeos, os Horácios. Alba Longa escolheu outros 3 trigêmeos, os Curiáceos. O destino de 2 nações seria selado pelo sangue desses 6 jovens. O duelo começou. 2 romanos caíram imediatamente. 3 albanos estavam feridos. O único Horácio restante, Públio Horácio, percebeu a desvantagem. Ele fez o impensável. Fugiu. Mas não era covardia. Era astúcia militar pura. Os 3 Curiáceos, feridos e ansiosos pela vitória, começaram a persegui-lo, separando-se na corrida. Públio Horácio parou, um por um, e matou os 3 irmãos Curiáceos que o alcançavam separadamente. A astúcia venceu a ferocidade. Roma celebrou. Alba Longa sofreu, mas se curvou à lei do duelo. O triunfo de Horácio, no entanto, terminou em tragédia familiar. Ao retornar a Roma, ele encontrou sua irmã, que estava noiva de um dos Curiáceos, chorando pela morte do noivo. Públio, enlouquecido pelo ódio e pelo dever, a apunhalou até a morte, gritando que nenhuma romana deveria chorar pela morte de um inimigo. A lei condenou Públio à morte por assassinato, mas ele foi absolvido pelo direito sagrado, provocatio ad populum, pois havia salvado a república. A lição de Túlio estava clara. O dever para e com a cidade estava sempre acima do sangue da família. A vitória no duelo garantiu o domínio de Roma, mas a verdadeira guerra de Túlio ainda não havia terminado. Metius Fufetius, o rei albano, havia traído Roma em uma batalha subsequente contra os veientes. Túlio, que via a traição como o crime máximo, orquestrou uma punição que ficaria para a história como um ato de terror de Estado. Ele convocou os 2 exércitos, o romano e o albano. No meio do campo, ele acusou Metius Fufetius de traição e perjúrio. A punição não foi a morte rápida. Foi a morte mais humilhante e terrível possível. Túlio ordenou que Metius fosse amarrado a 2 bigas com cavalos, puxadas em direções opostas, rasgando-o ao meio. O efeito foi intencional, mostrar que, na Roma de Túlio, a traição era tratada com crueldade absoluta. Após esse ato de brutalidade, Túlio voltou-se para Alba Longa. Em vez de anexá-la pacificamente, ele ordenou a destruição total da cidade-mãe. Os romanos desmantelaram as muralhas, as casas e os templos, pedra por pedra. Mas Túlio era um estrategista. Ele não matou a população. Ele ordenou a migração forçada de todos os cidadãos de Alba Longa para Roma. Para onde vamos? Estou com medo. Parem com isso. Avancem! Não olhem para trás! E qual foi o resultado? A população de Roma dobrou da noite para o dia. A cidade ganhou mais território, mais soldados e mais prestígio. Túlio Hostílio usou o medo e a destruição para fazer de Roma não apenas uma potência militar, mas também uma metrópole de poder. Com o crescimento da cidade, Túlio também demonstrou sua vontade política ao construir a Curia Hostilia, o edifício que se tornaria a primeira e mais importante sede do Senado romano, um símbolo duradouro do poder que ele havia forjado. O reinado
reinado de Túlio foi um triunfo da guerra e da astúcia. Mas, no processo, ele cometeu um erro que, para a mentalidade romana, era fatal. Ele negligenciou os deuses. Túlio era um rei de guerra e desprezou a paz sagrada, Pax Deorum, estabelecida por Numa. Ele achava que a coragem humana era suficiente, mas os deuses não perdoam o desrespeito. Deuses, tenham piedade. Por favor, parem com o fogo e o trovão. No final de seu reinado, uma doença grave o atingiu, atormentando-o. O rei que antes desprezava os rituais, agora, em seu leito de dor, estava aterrorizado. Ele implorou por ajuda divina, buscando as fórmulas secretas de sacrifício que Numa havia ensinado. Ele encontrou nas anotações de Numa um ritual a Júpiter Elitius. O termo Elitius vem do latim elitere, que significa atrair, fazer descer. O objetivo era obrigar o próprio Júpiter a descer dos céus para oferecer sinais ou expiações. Mas Túlio, o rei impetuoso, executou o ritual de forma incorreta, e o castigo dos deuses foi imediato e terrível. Túlio está sozinho. O palácio no Monte Célio está mergulhado em um silêncio pesado. Ele tenta imitar os gestos de Numa, mas suas mãos estão sujas de sangue de guerra, não de devoção. Ele pronuncia as fórmulas sagradas, mas sua voz não tem a pureza necessária. Ela soa como um desafio, não como uma prece. O céu sobre Roma não responde com um sinal de paz, mas com uma fúria elétrica. Dizem que Júpiter, ofendido por ver seus mistérios profanados por um homem tão impuro, não enviou uma resposta. Enviou a si mesmo. Um raio único, colossal, atravessa o teto do palácio, transformando o rei e sua morada em cinzas e chamas em um piscar de olhos. O rei guerreiro foi consumido pelas chamas, e sua casa reduzida a cinzas. A lição era clara para Roma. A coragem e a ambição militar são necessárias, mas a paz e a piedade dos deuses, Pax Deorum, são a base de tudo. O rei que ignorou o fogo do altar foi consumido pelo fogo do céu. Tullio Stilio, o rei do fogo e da guerra, deixou dois legados principais. Ele dobrou o poder de Roma com a destruição de Alba Longa e deixou um aviso divino. A ambição desmedida sem respeito pelos rituais sagrados termina em catástrofe. O seu sucessor, Anco Marcio, teve que reaprender a lição de Numa Pompílio. Ele teve que restaurar a piedade e o dever sagrado que Tullio havia negligenciado a favor de uma ascensão militar. O símbolo mais importante dessa piedade restaurada era o fogo sagrado. Anco Marcio devolve às vestais dignidade e centralidade, e Roma volta a respirar o perfume do incenso e o calor do fogo eterno. O fogo que consumiu o rei arrogante era o mesmo fogo que deveria ser eternamente mantido aceso como garantia da vida e da eternidade de Roma. Tudo isso é o que veremos futuramente no vídeo dedicado ao quarto rei de Roma. E a responsabilidade por esse fogo sagrado, que não podia se apagar de jeito nenhum sob pena de desastre nacional? A responsabilidade recaía sobre as mulheres mais sagradas e mais poderosas de Roma, as virgens vestais. Elas eram a garantia da Pax Deorum que Tullio havia perdido.
Mas quem eram essas mulheres? Qual era o seu dever inquebrável? E qual era o preço da falha? Na nossa próxima história, iremos mergulhar no mundo de dever, sacrifício e poder dessas especiais mulheres romanas, as sacerdotisas de Vesta. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca a próxima encantadora história de Roma das Virgens Vestais. Muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui. Fique em paz. A gente se vê dentro do templo de Vesta com lindas sacerdotisas, mas que ninguém se permita tocá-las. E ad maior, sempre.